Vitor Irajá, qual o termômetro, imagem bonita agora de Brasília, né? Agora há pouco, do Ilustra. Qual o termômetro, Vitor, do Congresso Nacional, dos parlamentares, dos senadores e também dos deputados? Lá atrás, antes do recesso, esse assunto foi visto com um péssimo olhar, porque praticamente um ano antes das eleições. Leandro, nesse momento é um não assunto no Congresso Nacional. Você relembra muito bem que quando essa perspectiva do governo em torno da revisão da faixa de isenção do imposto de renda surgiu, foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, isso que na verdade teve um efeito completamente contrário, porque passou uma mensagem de que o governo não estava preocupado, de fato, com a revisão dos gastos públicos. Prometia-se um pacote de corte de gastos e que virou um pacote que previa uma renúncia de arrecadação da ordem de 50 bilhões de reais. Ou seja, naquele momento, os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, se posicionaram, inclusive, abertamente, dizendo que qualquer proposta que viesse do governo naquele finalzinho de ano que envolvesse a revisão dos gastos públicos teria apreciação rápida no Congresso Nacional. Aquele que previa uma renúncia fiscal de uma ordem tão significativa, não teria atenção do Congresso naquele momento. E foi, de fato, o que aconteceu. Ainda há propostas, inclusive, do tal do pacote de Fernando Haddad, que não foram apreciadas pelo Congresso Nacional. Então, ainda nesse início de trabalhos, a gente ainda vai acompanhar toda uma articulação em torno da escolha dos sucessores dos dois presidentes, das duas casas, e esse assunto, ele de fato não está sendo discutido nesse momento. Mas vale destacar, Leandro, que de acordo com algumas fontes com que eu conversei, o presidente Lula ficou muito animado com o potencial do ponto de vista de popularidade que essa medida acarreta. Isso porque é considerada ali nos bastidores do Palácio como uma das iniciativas que o governo tem com um potencial de popularidade mais significativo. Só que, nesse momento, essa comunicação ela foi completamente truncada e o que se acompanhou foi uma reação adversa do mercado financeiro e desde então, desde novembro do ano passado, a gente acompanha, por exemplo, um impacto do ponto de vista prático no bolso da população brasileira de um dólar, de um nível de câmbio acima de R$6, um dólar acima de R$6. Ou seja, o efeito positivo ele foi completamente contrário. Isso porque, primeiro, não houve qualquer tipo de avanço dessa discussão. Segundo, o impacto do ponto de vista prático foi negativo. Mas o presidente Lula dizia no final do ano passado que uma das principais iniciativas, uma das primeiras iniciativas nesse ano, envolvia a apresentação e a possível apreciação pelo Congresso Nacional desse tema que é visto com muitos bons olhos pelo Palácio do Planalto, se baseando, inclusive, Leandro, em outras pesquisas que, como essa da Paraná Pesquisas, mostram ali números semelhantes. Havia, em dezembro passado, um Datafolha, por exemplo, que mensurou que 70% da população brasileira era favorável ao aumento da taxa de isenção, assim como uma outra pesquisa também da Quest que mostrava ali um patamar similar. Vale te destacar que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 poderia alcançar cerca de 28 milhões de brasileiros. Ou seja, é um contingente bastante significativo e que, claro, o governo olha com bastante atenção.